Estando na hora marcada, presentes todos os magistrados que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeta a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. Inicialmente, quero saudar a volta da eminente desembargadora doutora Maristela Iris da Silva Malheiros, que retorna de merecidas férias, cumprimentar o doutor Antônio Carlos por ter colocado na pauta hoje 2 sessões para julgar todos os processos que foram distribuídos à Sua Excelência, uma prova de Sua Excelência, que em breve estará conosco, está mais do que preparado para assumir aqui a sua função de desembargador nesse tribunal, que não vai demorar muito. Muito obrigado. E vou pedir também a todos os eminentes magistrados, Ministério Público, os ilustres advogados, que hoje nós estamos com uma pauta muito grande. Essa pauta foi colocada dessa maneira para abreviar o julgamento dos processos. Então, na medida do possível, vou pedir que todos abreviem suas manifestações, para que nós temos, parece, quase 40 sustentações, para que a gente possa sair daqui no horário suficientemente cedo para que a outra turma ocupe essa sala. Então, vou pedir a todos que, na medida do possível, abreviem suas intervenções para que a sessão possa correr da maneira mais rápida possível. Inicialmente, a nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Bom, iniciando pela sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, onde nós temos 2 sustentações. Na pauta do doutor Jales, no 38 da pauta, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos, pelo recorrido. 38 da minha pauta, o processo 11.838.27/2017, recorrente Cristina Maria Moisés e recorrente Banco Bradesco. Minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. A ilustre procuradora fala pela reclamante? Não, falo pela reclamada, Excelência. A senhora guardaria o primeiro voto divergente? Sim. Se houver voto divergente, eu devolvo a palavra à Vossa Senhoria. Segunda votante, doutora Maristela. De acordo, senhor presidente. Terceiro votante, desembargador Lucas. Então, prevaleceu integralmente o voto do relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Obrigada. Bom dia. O outro advogado que vai sustentar de Uberlândia ainda não chegou. Tem mais alguma sustentação? Então, vamos ao foro de Juiz de Fora. Então, passando para a sala 1 do doutor Antônio Carlos, no 35 da pauta, inscrita. Vamos guardar a conexão. Bom, então, no 35 da pauta da sala 1 do doutor Antônio Carlos, inscrita a doutora Cássia Andréia da Costa Taroco, pela recorrente reclamada. 35 da pauta do doutor Antônio Carlos, é o processo 10.709/50/2018, recorrente MRS Logística e recorrido Leonardo Fidelis Franco. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante. Ao recurso da reclamada, dou parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$10.000. Reduz o valor da condenação para R$10.000, custas de R$200 a cargo da ré, facultando-se a esta requerir a devolução do valor das custas recolhida maior, nos termos dos fundamentos. É como voto, senhor presidente. Pois não. O ilustre procurador está nos ouvindo? Sim. A ilustre procuradora? Sim, Excelência. A senhora fala pela reclamante ou pela reclamada? Pela reclamada MRS. A senhora quer fazer sustentação oral ou a proposta do eminente relator já é satisfatória? A proposta é satisfatória, Excelência. A senhora aguarda, então, pelo voto divergente, se houver? Sim. Doutor Antônio Carlos, então, a proposta de voto. Doutor Lucas, segundo votante. Estou de acordo. Doutora Raquel, também terceiro. de acordo. Então, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado.
Bom dia, doutor. Sim, obrigada, Excelência. Bom dia. doutor. Perfeito. Então, nós vamos aguardar, tem essa sustentação oral à distância tem preferência, mas o ilustre advogado que vai sustentar de Uberlândia ainda não chegou. Passamos, então, à ordem regimental. Então, agora, nos processos adiados, o 46 da pauta do doutor Lucas. Doutora Maria Luísa Belchior está presente para assistir ao julgamento. 46 da pauta do doutor Lucas. Isso. É o processo 10.503/27/2018, uma ação processada pelo rito sumaríssimo. O eminente relator podia, por favor, anunciar sua proposta de voto? Pois não, senhor presidente. Já levando em consideração as razões apresentadas no recurso, a minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos, negando provimento ao apelo da reclamante, dando provimento parcial ao apelo da reclamada, para excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT, condenação ao pagamento de horas extras trabalhadas além da 8ª hora diária ou 44ª semanal e reflexo, mantendo o restante da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ilustre advogado está presente apenas para assistir, não é isso? Doutora Raquel, segunda votante. Excelência, eu fiz uma manifestação depois da sustentação oral e eu estou de acordo com a nova proposta de voto. Pois não. Eu vou pedir vênia, eminente relator, no recurso do reclamante, estou acompanhando integralmente. No recurso da reclamada, eu vou ficar vencido nas horas extras e no intervalo entre a jornada. Então, nas horas extras, eu estou acompanhando a divergência já apresentada. Ah, é? Sim. Então, eu retiro também a minha divergência. Então, por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Próximo. Bom, o próximo adiado, na sessão do doutor Jales, sessão de remanescentes, de 8h36. Também presente o doutor Gustavo Carvalho para assistir ao julgamento. Esse último do Ministério Público? Esse aqui. É ele que pediu visto, doutor Antônio. É um ED, não é isso? Não, é um processo. Não, é um processo. RO. É esse aqui? É esse aí. É o processo 10.232/74/2016, recorrente Itaú Unibanco, S.A. e Mayla Bernardes Martins. É isso? Correto, senhor presidente. Então, vamos lá. Minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, negar provimento ao apelo da reclamante e dar provimento parcial ao apelo do reclamado para determinar que, 1, na fase de liquidação de sentença, sejam observadas as normas coletivas que estabelecem a forma de cálculo das horas extras do empregado bancário. E 2, atualização dos créditos trabalhistas pelos índices da TR até o dia 24/3/2015 e pelos índices do IPCAE, a partir de 25/3/2015, e estou ressalvando meu entendimento nessa parte que eu fico vencido, mas adoto o entendimento da dota maioria. Essa é a minha proposta de voto. Já houve sustentação oral ou não? Sim, senhor presidente. Já houve sustentação? Sim, já houve. Doutor Antônio Carlos é o segundo votante, doutor Antônio Carlos? Sou eu, doutor senhor Antônio presidente. Carlos, então, com a palavra. Doutor Lucas votou pela divergência, fez a divergência, e eu estou acompanhando a divergência no que diz respeito à garantia provisória do emprego, em razão dela ser dirigente cooperativa. Nos termos do voto que eu já havia lançado, no mandato de segurança, citado da tribuna, inclusive. Então, eu estou acompanhando a divergência especificamente neste ponto, com relação ao direito da reclamante a garantia provisória de emprego na forma estabelecida pelo artigo 55 da Lei 5.764/71, combinados com o artigo 543, parágrafo 3º da CLT. É como voto, senhor presidente. Pois não. Esse é que número que é da minha pauta? Ah, ele não está aqui, não? Está numa sala separada, 10. Eu vou ter que anotar, então, para me fazer essa... Porque prevaleceu a divergência do doutor Lucas. Eu vou ter que anotar aqui o 00 10 232
2016. 4. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir o julgamento na próxima sessão, porque, reconhecida a garantia provisória do emprego, vai alterar alguma coisa aqui. Então, eu vou adiar o julgamento para a próxima semana e o ilustre procurador já fica intimado que a conclusão do julgamento será feita na próxima semana. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Faz essa observação. Bom, na sala 2 do doutor Antônio Carlos, doutora Gisele Costa Cid Loureira, parece que conversou com os colegas, né? Ela está inscrita no 23 da pauta e falará pela recorrente reclamada Prudência do Brasil Seguros de Vida. Doutor Bernardo chegou também? Pedro? Qual é o Pedro número Gustavo, da pauta? 23. É o 23 da sala 2 do doutor Antônio Carlos. Inscritos, doutor Pedro Gustavo Sarmento Costa e doutora Gisele Costa Cid Loureiro. É o 58 na numeração aqui, é o 58, o 23 na renumeração. Então, 23 na sala 2, porque são duas salas. É o processo 11.374/36/2016, recorrente à Prudência do Brasil Seguro de Vida S.A. e Hélio da Silva Moraes. E Ganam, Corretora de Seguros Limitada. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Doutor Jales, eu sou terceira votante nesse processo, eu gostaria de pedir vista. Eu, como terceira, eu acho que não posso, né? O problema é que o doutor Antônio Carlos, semana que vem, já não está aqui, a não ser que ele deixe o voto. Vai estar na sala do doutor Lucas. Então, o doutor Lucas já tem que votar. Nós podemos fazer o seguinte, ele anuncia a proposta de voto, colhemos as manifestações dos procuradores, dos ilustres procuradores, e depois Vossa Excelência pede vista. Senhor presidente, pela ordem, se o senhor concordar, eu vou estar aqui na turma substituindo o doutor Lucas. Então, eu vou poder atuar, eventualmente, a coisa. Eu concordo com a... Concorda? Concordo com a concessão. Tem que deixar o voto dele. Então, doutor Lucas terá que deixar... Então, vai ter que deixar o voto? Nós, assim, ele vai estar fora. Então, eu anuncio. Nós não temos outra maneira de fazer, a não ser essa que eu tinha falado, doutor Antônio Castro, porque o doutor Lucas vai sair de férias. Pois não. Então, vamos lá, senhor presidente. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e do apelo adesivo e deposto pela primeira reclamada. No mérito, nego provimento ao apelo adesivo da primeira reclamada e dou provimento ao recurso do reclamante para declarar nulidade dos contratos de pré-franquia e franquia celebrada entre as partes e reconhecer a relação empregatícia no período de 14 de setembro de 98 a 5 de agosto de 2015, excluído o período de projeção do aviso prévio. Determina o retorno dos autos da origem para julgamento dos demais itens do pedido. É como voto, senhor presidente. Pois não. O primeiro recorrente aqui é a Prudência. O ilustre procurador tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Peço licença para, em nome do eminente relator, cumprimentar os demais integrantes dessa egrégia turma. A matéria aqui já é, por demais, conhecida desse egrégio tribunal. Trata-se de ação de pedido de vínculo de emprego com a Prudential. Todas as turmas desse egrégio tribunal reconhecem que a existência dessa fraude. No presente processo, estão provados à saciedade todos os requisitos da relação de emprego, quais seja a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade, a subordinação. No que tange a pessoalidade, o autor chama aqui atenção para que o próprio contrato imposto a ele determinava que ele deveria, in tui persona, exercer todas as atividades. A habitualidade e a onerosidade, as próprias reclamadas, elas juntaram aos autos os comprovantes de pagamento durante todo o período, ou seja, não há nem controvérsia com relação a esse tema. E a subordinação é tamanha a ponto que o reclamante, enquanto lá trabalhava, foi rebaixado de função e, além disso, recebeu uma carta de advertência que está devidamente colacionada nos autos. Ou seja, não existe como uma empresa, que é a tese que a RE defende, ser rebaixada. Isso não tem como, né? E isso foi, inclusive, comprovado com a prova testemunhal
feita pela própria reclamada. Então, com base em tudo que dos autos consta, inclusive dos precedentes, tem 2 ações civis públicas contra a reclamada, uma aqui da terceira região, que já foi julgada em primeira, segunda e terceira instância, as 3 verificando a fraude perpetrada. Também no Rio de Janeiro já teve um julgamento em segunda instância, está devidamente indicado aí no recurso ordinário, onde restou reconhecida a fraude também lá na primeira região. Então, por todos a prova robusta que existe nos autos, o autor espera que seja acompanhado o eminente relator em sua proposta de voto. É o que se espera. Pois não. A ilustre advogada também está inscrita, então tem a palavra. Obrigada, Excelência. Egregia turma, a reclamada vem à tribuna pedir especial atenção a este caso, porque a sentença que se espera ver mantida, contrariamente ao voto do eminente desembargador relator, declarou a improcedência dos pedidos com base na confissão real, em autêntica confissão real do reclamante. E, ao tomar seu depoimento, o juízo de primeira instância ouviu do autor que ele confirmava integralmente o depoimento prestado como testemunha em outro processo. E, nesse aludido depoimento, como nós ressaltamos aí nas razões, nas nossas contrarrazões, e nos memoriais que foram entregues a Vossas Excelências, o reclamante relata um quadro de inexistência das condições essenciais ao reconhecimento do vínculo de emprego. Uma liberdade de frequência, não haver ingerência das empresas nas suas atividades. Ele fala aqui, não havia ingerência por parte das empresas, cada uma à sua época, porque são as 2 reclamadas, a possibilidade de divisão de comissionamento com outros corretores, a possibilidade de contratação de auxiliares. Ele tinha a própria empresa constituída com um contador que, ao contrário do que a própria testemunha dele disse, foi um contador que ele escolheu, não havia indicação da empresa. Não havia uma hierarquia entre os corretores, enfim, não havia nenhuma punição se ele não comparecesse a reuniões que eram realizadas para fortalecimento das questões relativas à franquia. Enfim, nesse caso específico, diante desse quadro descrito no próprio depoimento do reclamante, ou seja, que deve ser considerado como confissão real, entendemos que a manutenção da sentença se impõe e, portanto, pedimos que, nesse sentido, seja o voto dos demais julgadores. Obrigada. Pois não. O eminente relator? Pois não, senhor presidente. Apesar do processo já ter os precedentes citados, esse processo tem certas peculiaridades. A princípio, caminhando no sentido da jurisprudência, eu entendi que estão presentes os pressupostos caracterizadores da relação de emprego. E o fiz com base, especialmente, eu cito no corpo do voto, os depoimentos das testemunhas. E trazem os fatos com bastante clareza e denunciam a existência de subordinação, denunciam a existência de todos os pressupostos da relação de emprego. Então, estamos aqui. A testemunha indicada pelo autor elucida bastante a questão. Desde 1998, os custos de manutenção da agência foram suplementados pela primeira reclamada, que o reclamante não poderia se fazer substituir por outra pessoa, que sabe dizer que a primeira reclamada arca com todos os custos de abertura da pessoa jurídica, bem como um contador por um ano, que sabe dizer que essa situação se aplicou ao reclamante, que não há qualquer pagamento de royalties, taxa de abertura própria dos contratos de franquia, e taxa de abertura da primeira reclamada, que a primeira reclamada paga o plano de saúde para todos os funcionários, corretores, de modo igual, que já viu os diretores da primeira reclamada cobrando o reclamante planilhas, ou mesmo produtividade. A testemunha ouvida a pedido da ré sabe dizer que vários franqueados já sofreram medidas disciplinares e acredita que o reclamante também tenha sofrido medida desta natureza. E continua os depoimentos no mesmo sentido. O que se extrai da prova oral acima produzida é que o autor, na verdade, sempre trabalhou em prol da primeira reclamada,
Tanto é verdade que todas as despesas geradas pelo funcionamento do seu local de trabalho, denominado agência, eram suportados pela referida empresa, seja no tempo em que o reclamante trabalhou com pessoa física, pessoa jurídica ou franqueado. Infere-se que a prova dos autos que a primeira reclamada insistiu para que os seus colaboradores promovessem a abertura de uma empresa para mascarar o contrato existente. A fraude é tão evidente que a empresa custeava as despesas com a abertura de pessoa jurídica, inclusive com o pagamento contador mesmo por um certo período, um ano. Interessante notar que, apesar do autor ter prestado serviço em prol da primeira reclamada sobre diversas condições formais, pessoa jurídica ou pessoa física, com ou sem intermediação fraudulenta da segunda ré, e, por fim, franqueado, sempre exerceu suas atividades de maneira idêntica, mudando apenas o instrumento pelo qual seria adotado para mascarar a relação de emprego mantida entre as partes. E assim eu sigo, senhor presidente. O voto é longo, eu estou mantendo a minha proposta de voto conforme originalmente lançado. Pois não. Segundo votante, eminente desembargador Lucas Vanucci Lins. Senhor presidente, eu peço todas as vênias do relator para, em princípio, tendo em vista as provas produzidas nesse caso, entendi que esse caso não é um caso comum do corretor de seguros, o chamado franqueado da Prudential. Nesse caso aqui, era o gerente, vamos dizer assim, da agência na qual ficavam ligados os franqueados. Então, eu achei que, nesse caso, sendo diferente o tipo de prestação de serviço dele, era necessário uma prova mais robusta dessa dependência dele em relação à empresa. E a principal prova que eu estou considerando aqui é o depoimento do próprio reclamante em outros processos e confirmado aqui nesse processo, pelo qual eu não vislumbrei os requisitos da subordinação nessa prestação de serviço. Então, eu peço toda a vênia, novamente, para votar no sentido de manter a sentença. Pois não. Pela ordem, excelência. Pois não. É matéria de fato? Matéria de fato. Apenas para esclarecer, é que nos autos consta uma carta de advertência na qual a Prudential aplicou uma medida disciplinar no reclamante, sendo que a testemunha também da Prudential confirmou que ele tinha obrigações e que o serviço dele era feito dentro da agência. Muito obrigado. Alguma coisa a esclarecer nesse ponto, doutora? Excelências, a questão foi como eu chamei a atenção aqui. Havia um contrato de franquia. Obviamente, existem obrigações a serem cumpridas. No entanto, o depoimento pessoal do reclamante deixa claro que ele não era um empregado. Inclusive, ele fala que podia prestar serviço para quaisquer corretoras de, enfim, de seguro. Doutor Lucas, com a palavra. Eu considerei todas essas provas, inclusive a insistência do reclamante nessa prova dessa punição a ele aplicada. Também entendo isso em qualquer tipo de relação, inclusive entre empresas, pode haver alguma punição, alguma advertência, etc. E esse caso, como consta da inicial, a renda do reclamante era por volta de R$30 mil por mês. Só isso já me demonstra que esse caso é completamente diferente dos outros casos dos franqueados comuns, os corretores de seguro. Então, nesse sentido, tendo em vista o depoimento dele em outros processos, depoimento pessoal do autor, é que eu votei no sentido de manter a sentença como proposta. Doutora Raquel, terceiro votante. Excelência, eu vou insistir no meu pedido de vista, sendo possível. Perfeitamente. Tá? Então, com o pedido de vista da eminente terceira votante, doutora Raquel, fica a conclusão do julgamento fica adiado para a próxima sessão? Fica adiado para a próxima sessão. Os ilustres advogados já ficam intimados que a conclusão do julgamento será na próxima sessão. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Bom, ainda nos processos adiados da semana passada, no 47 da pauta do doutor Lucas, presente o doutor Fábio Genésio Campos Vieira, pelo recorrente Sebastião Moreira da Silva. É pauta 2? Da pauta do doutor Lucas. Não, mas eu anotei aqui no final. 47 da pauta do doutor Lucas. O eminente relator... já houve sustentação? Já houve sustentação oral. Então, eminente relator, a proposta de voto é... Senhor presidente... Está aqui, né?
Não obstante as razões apresentadas da tribuna, bem como as divergências apresentadas, eu, revendo esse processo, entendi que a sentença estava, a decisão proferida foi da forma que eu entendi mais correta, então eu estou conhecendo do recurso e minha proposta é de dar provimento ao apelo, tendo para excluir da condenação a multa do artigo 467, mantendo o valor da condenação ainda compatível. Doutora Raquel, a segunda votante? Doutora Raquel, a segunda votante. Excelência, eu pedi, acho que fui eu que pedi vista, eu fiz uma consideração, porque depois da sustentação oral aqui, a divergência está centrada na figura do senhor, acho que é Sebastião, não é? Isso. Porque a prova documental é toda que a saída dele, vou falar de memória, eu acho que é de março de 2015, está protocolada, tudo certinho. E ele volta. Qual foi o argumento da primeira instância? Que ele tem comparecido nas audiências como sócio, se apresentando como sócio. Mas eu acho que ele observou os 2 anos que ele ainda teria responsabilidade. Porque a prova que eu tenho aqui é de processo de 2015 e 2016. Nesse processo, que é do final do ano passado, quando já vencido esse prazo dos 2 anos, ele já veio arguindo, a minha responsabilidade acabou aqui. Tá? Eu agora, eu até me manifestei nesse sentido, eu só estou querendo ver aqui, porque parece que o recorrente aqui é só a frota de táxi. Porque se ele não é recorrente, aí eu já acho meio estranho. Senhor presidente, bom dia a todos. Não, o senhor Sebastião também é recorrente. O desembargador está votando. Pois não, doutor. Não, é porque o que eu estou vendo aqui vou até abrir aqui para ver se há RO do senhor Sebastião, porque em havendo, ele está como recorrente, ele está cadastrado como recorrente. Eu acolho, dou provimento ao recurso do senhor Sebastião para excluí-lo. O senhor queria esclarecer alguma coisa, doutor? Matéria de fato? Apenas os períodos dos processos que foram citados com prova emprestada. Dentro que a eminente desembargadora Raquel disse, que as provas emprestadas, elas fazem referência a períodos em que o senhor Sebastião realmente ainda era sócio. E, no caso em questão, ele saiu da sociedade em março de 2015 e o contrato que está em discussão, que foi sentenciado, vigora a partir de setembro de 2015. Está esclarecido, então, doutor? Somente isso. Eminente desembargador, para concluir seu voto? Então, eu dou provimento ao recurso do senhor Sebastião para determinar a exclusão dele da lide. Eu sou o terceiro votante, eu também excluo a responsabilidade do ex-sócio, eu entendi também dessa mesma maneira. Ele participou daqueles processos onde ele tinha responsabilidade, no período de 2 anos. Então, ele participou dos processos. Mas isso não quer dizer que ele continuou sócio nem nada. Ele defendeu, naqueles processos, a responsabilidade que ele tinha. Então, também acompanho nesse ponto. E eu também aqui excluí as horas extras. Havia compensação na mesma semana e o inciso 13 do artigo 7 da Constituição Federal diz que na mesma semana não precisa de norma coletiva. Então, vai prevalecer o voto do eminente relator com exclusão da responsabilidade solidária do sócio, do ex-sócio, e vencido o terceiro votante nas horas extras. Doutor Lucas faz a adaptação? Sim. Então, doutor Lucas faz a adaptação. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda observando as preferências, no 24, da sala 1 do doutor Antônio Carlos, inscrito doutor Diego Costa Bazaia, pelo recorrente reclamante. O advogado de fora solicitou preferência. Foi, não. 24 da pauta do doutor Antônio. Sala 1. Então... Isso. É o processo 10.431/74/2017, recorrente Maria Magna da Silva Moreira e recorrente Banco do Brasil, recorridos os mesmos. Com a palavra, o eminente relator. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento a ambos. Como voto? O ilustre procurador fala pelo reclamante ou pelo banco? Pela reclamante, excelência. Pelo reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Inicialmente, bom dia a todos. Bom dia, excelências, né? O caso em tela é muito sui generis.
Na verdade, são dois fatos. 2 sequestros sofridos pela reclamante e seus familiares. Ou seja, é uma situação muito incomum. Desta feita também, verificando o único depoimento constante em audiência, verifica-se a total negligência da empresa reclamada, inclusive permitiu o trabalho dos seus funcionários com dinamites dentro da instituição bancária. E eu destaco ainda que a jurisprudência desse tribunal tem majorado as condenações, eu até indiquei em quadro do recurso ordinário. Desta feita, eu venho pedir a adequação e majoração do valor da indenização por dano moral, termos em que aguardo. Sem mais. Pois não. Nesse processo só tem o ilustre procurador. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. O valor da indenização, o evento é esse mesmo, evento pós-traumático, a jurisprudência é tranquila com relação ao reconhecimento do direito à indenização, e o valor fixado de R$70 mil, eu entendo que foi razoável. Por isso, eu estou mantendo a minha proposta de voto como proposto, e negando provimento a ambos os recursos. Pois não. Doutor Lucas, segundo Estou de acordo. Terceiro votante, doutora Raquel. Excelência, eu concordo com os argumentos do relator, eu estou de acordo. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Prosseguindo na sala do doutor Antônio Carlos, no 11 da pauta, uma inscrição feita hoje, o advogado de fora solicitou preferência. Inscrito doutor Gabriel Corrade Machado Souza, pelo recorrente. Processo 11 da pauta, doutor Antônio Carlos, é o processo 10.173/58/2018, recorrente AgroShop Itaúna Limitada, recorrido Nilton Stefano Ferrarese Filho, espólio. Com a palavra, o eminente relator. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado. No mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que os honorários sucumbenciais devidos pelo reclamante no percentual de 15% seja calculado sobre a soma dos pedidos julgados improcedentes, e os honorários devidos pelo reclamado seja calculado sobre o valor da condenação apurada em liquidação de sentença. Mantenho o valor da condenação, por ainda compatível. Como voto? Com a palavra, o ilustre procurador. Senhor presidente, demais membros da mesa, o inconformismo da reclamada aqui, ela teve seu patrimônio dilapidado em R$1.112.000, através dos boletins de ocorrência que estão anexados aos autos. Como é que ela teve ciência disso? Após o falecimento do reclamante, em que pese um acidente trágico, nada ligado à reclamada, acidente automobilístico, um dos seus comparsas, sócios, que também é empregado da reclamada, entregou a chave de um imóvel que ele locava, e lá foi descoberto inúmeros bens da reclamada. O próprio reclamante, o próprio espólio, traz aos autos um boletim de ocorrência narrando uma invasão de privacidade. Então, tinha conhecimento que havia coisas lá e que havia os autos. Por que a reclamada não trouxe aos autos um inquérito policial? Trouxe sim os boletins de ocorrência, porque ele não está concluído, até mesmo para que não seja penalizada por dano à imagem. Então, restou provado nos autos que houve um furto, que o reclamante estava furtando da reclamada. Ainda que não se aplique a justa causa, uma das teses de contestação da reclamada é a aplicação do artigo 462 da CLT. Ele não está vinculado à justa causa. Eu entendo que é motivo de justa causa, mas lá fala, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto dos salários dos empregados, salvo, parágrafo 1º, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. O dolo foi o furto. Ainda que não saiba mensurar o valor, porque não possa se mensurar o valor, tem-se consciência, através do boletim de ocorrência, que ocorreu o fato. Isso é inegável. Então, pede-se reforma para ter o direito de descontar na rescisão do reclamante aquilo que lhe foi furtado.
outra matéria que já foi até deferida, que era com relação aos honorários, e uma terceira matéria que a própria inicial traz aos autos informação de que o reclamante tinha um imóvel alugado através do sócio da reclamada. E ela traz aos autos o informativo do débito. Está lá o documento. Informativo do débito dos aluguéis. Confesso pela inventariante nos autos, em seu depoimento pessoal, que quando da rescisão foi informada do débito. Ainda que se entenda que não tem como mensurar o furto, esse débito foi trazido por eles à inicial. Deve-se deferir, no mínimo, a compensação disso, por eles noticiaram tal fato. Então, pede vênia para que reforme-se em totum a sentença proferida nesses outros aspectos. Que uma vez que já foi deferido parcialmente a questão dos honorários. Pois não. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu peço vênia para ler aqui os fundamentos do voto. E, em síntese, os fatos foram delineados da tribuna com certa precisão. Renovo reclamado seu pedido de que seja deduzido ou compensado do montante das verbas rescisórias devidas ao autor valores referentes a mercadorias que teriam sido furtadas pelo decujus e aluguéis de um imóvel. Alega que, após o falecimento do empregado Newton, foram encontradas diversas mercadorias em sua residência, os quais ele furtou do reclamado, bens que perfazem a soma de R$ 1.102.202,12, além da quantia de R$ 38.115,79 devidas pelo decúbito a título de aluguel. Sustenta que tem direito de descontar do acerto rescisório que foi desviado, independentemente da combinação de justa causa. Invoca o disposto no artigo 462 da CLT. Realça que o próprio espólio, quando elaborou o BO, admitiu que a casa onde os bens se encontravam foi violada e os bens retirados. Faz considerações sobre os depoimentos das testemunhas e requer a compensação dos valores devidos a título de aluguéis pelo reclamante, conforme a planilha que apresenta. Ao exame, o contrato de trabalho do decujus perdurou de 1º de julho de 2013 a 22 de maio de 2016, ocorrendo a ruptura com a morte do ex-empregado, Sonito Stefano. Vigora, no direito do trabalho, o princípio da intangibilidade salarial na vertente de proteção do trabalhador contra os descontos indevidos efetuados pelo empregador. Aí eu cito o artigo 462, inclusive com a ressalva citada da tribuna. No tocante ao aluguel, o contrato de locação não consta nenhuma vinculação deste com o contrato de trabalho, nos modos do artigo 47, inciso 2º e 55 da Lei de Locação, de modo a autorizar a competência dessa Justiça Especial para discutir as supostas diferenças devidas. Todavia, no presente caso, o reclamado apenas discute a possibilidade de descontar o valor do aluguel do acerto rescisório, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Ainda que se considere competente a Justiça do Trabalho para o exame dos descontos postulados, foi elaborado unilateralmente pelo reclamado e, por isso, não tem o valor de título executivo hábil em que seja a possível cobrança. Com efeito, não é crível que o demandado, como comerciante, não tenha colhido uma nota promissória ou um título executivo para demonstrar que o valor estaria pendente de pagamento pelo decurso desde 2013. Ademais, se de fato o reclamante permaneceu desde 12 de junho de 2013 até seu falecimento sem efetuar pagamento total e integral do aluguel, fica evidenciado que o reclamado nunca teve a intenção de cobrar tais diferenças, postura que alterou-se somente após a morte do empregado, o que se caracteriza como condição puramente contestativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Acresce-se que a compensação de verbas rescisórias restringe as dívidas de natureza trabalhista. No tocante ao alegado furto de mercadorias, o boletim de ocorrência noticia que os objetos tidos como subtraídos foram apreendidos e restituídos ao proprietário. Não há comprovação de qualquer outro prejuízo a autorizar o desconto nas verbas rescisórias devidas ao autor, normalmente se considerarmos que o preposto do reclamado noticia a existência de nota fiscal de aquisição desses bens. Todavia, tal documento não foi acostado aos autos.
A própria testemunha Iago Henrique, ouvida a rogo do recorrente, embora tenha relatado a ocorrência do furto, esclareceu que estava presente quando as mercadorias foram devolvidas ao recorrente. Eu cito o depoimento do Iago e, ao final, arremato que o inconformismo do réu com o furto de mercadorias que lhe foram retiradas não autoriza qualquer desconto, porque já foram restituídas a sua integralidade. Nego provimento, senhor presidente. Pela ordem, excelência, só matéria de fato. Se for muito rápido. Sim, senhor. É porque há 2 boletins de ocorrência. Um boletim que noticia a restituição de todos os bens discriminados e o outro boletim de ocorrência após a apuração de, além dos restituídos, tudo que estava em desfalque, que monta 1.122.000. Por isso, há 2 boletins de ocorrência carreados pela reclamada. Sim, senhor presidente. Eu cito aqui o depoimento do Iago, que fala que foi tudo restituído na sua integralidade. Os que estavam lá, sim. O eminente relator mantém o voto. Mantém o voto. Doutor Lucas, segundo votante. Estou de acordo. Terceiro votante, doutora Raquel. Excelência, eu também estou de acordo. Eu proclamo por unanimidade prevalecer o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Agora, passando para a sala, doutora Maria Raquel, no 21 da pauta, inscrito doutor Lúcio Clinge Santos Chaves, pelo recorrente. O advogado é de fora e também solicitou preferência. 21 da pauta, doutora Raquel. É o processo 10.873/10/2017, recorrente Osério Bredoff Fernandes, recorrido Paineiras Logística e Transporte Limitada, e Suzano Papel e Celulose, e Cooperativa de Transporte de Carga do Estado de Santa Catarina. Com a palavra, a eminente relatora. Excelência, eu estou conhecendo do recurso e no mérito negando provimento. Conhecendo, negando provimento, o recorrente ou o reclamante. O ilustre procurador fala pelo reclamante? Com a palavra, doutor. Bom dia, excelência. Cumprimento todos na pessoa do eminente desembargador desta sessão. Trata o presente processo em pauta, neste momento, de uma fraude em pejotização, e o recorrente ele gostaria de fazer menção a um processo que já foi julgado nesta segunda turma, em junho de 2018, por doutora Maristela, no qual reconheceu-se que o ônus da prova compete integralmente à recorrida Suzano, vez que a Suzano ela admitiu a prestação de serviços. Entende o recorrente que a fraude trabalhista, a pejotização, resta devidamente comprovada nos autos. Entende também o recorrente que a única testemunha da recorrida, ela prestou um depoimento totalmente frágil, não obstante ter sido contraditada. E foi contraditada por quê? Porque houve confissão da testemunha da recorrida de que ela tinha poderes de mando. Ela poderia admitir, demitir e punir seus subordinados. Então, entende o recorrente que essa testemunha ela não tem condição alguma, não tem isenção para testemunhar no presente feito. Por isso, clamo pela atenção dos eminentes desembargadores para que seja reformada a decisão de piso e acolhida a contradita. Não obstante a contradita, essa testemunha ainda assim prestou um depoimento totalmente frágil, o qual não pode se aferir qualquer credibilidade. Veja que a testemunha, ela disse em juízo que ela não tinha nenhum conhecimento sobre os fatos da pejotização, que não conhecia o reclamante. Disse ainda no depoimento que não tinha acesso ao departamento financeiro da Suzano. Em seguida, ela testemunha especificamente quanto que ganhava cada motorista. Então, a testemunha ela mentiu, ela faltou com a verdade e vê o recorrente neste ponto que lhe falta credibilidade. Ultrapassada essa questão da credibilidade, o juiz, o ACO também acolheu a prescrição bienal. Verifique-se do depoimento da testemunha do recorrente que foi inafastável a alegação da testemunha quando afirmou que todos os motoristas e o recorrente deram continuidade sem qualquer interrupção na prestação de serviços, enquanto eles eram empregados da 10 Logística, da rota da Suzano, e quando passaram a ser empregados da Suzano como empresa. Note-se ainda que nos primeiros 6 meses, basta se verificar,
a data de abertura da empresa que foi criada pela Suzano para o recorrente. O recorrente trabalhou 6 meses sem empresa aberta. E, nesse período, quem remunerava, como em todo o período subsequente, foi a empresa Suzano. Aí, entende o recorrente que está o ponto máximo da fraude. Eles foram transferidos da condição de empregado para a condição de CNPJ, sem empresa aberta e presente todos os requisitos da relação de emprego, subordinados, pagos pela empresa Suzano. Note-se ainda da instrução processual, eminentes desembargadores e eminente relatora, que restou cabalmente comprovado pelo testemunho do recorrente que a Suzano abriu a empresa para o recorrente. A Suzano pagou todas as despesas para a abertura da empresa. A Suzano contratou o sistema de rastreamento do caminhão. A Suzano foi ao banco e fez o financiamento para a aquisição do caminhão. A Suzano, ela custeava despesa de combustível, manutenção. Todos esses fatos estão retratados no depoimento da testemunha do recorrente. Não só em relação à subordinação, toda a jornada do recorrente era controlada pelo boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência este que era boletim de ocorrência diário de viagem, boletim esse que era fornecido pela Suzano e retratava cabalmente o início da jornada, todas as paradas, o término da jornada, e ao final do dia era devolvido para a Suzano porque ela controlava a jornada. Resta cabalmente comprovado também nos autos, do mesmo modo, que todos eles não poderiam ter empregados, não poderiam fazer-se substituir na pessoa deles na prestação do serviço. Então, presente também se encontra a pessoalidade essencial ao reconhecimento da relação de emprego. Clame assim, excelências, a estima a atenção da eminente relatora, para que, se possível, rever o voto neste ponto, pois a prova dos autos é inafastável nesse sentido. Já a prova das reclamadas, das recorridas, como sustentado, foram totalmente frágeis. Uma das testemunhas das reclamadas mesmo informa que não conhecia o reclamante. A testemunha da principal recorrida, Suzano, também informa que não tinha nenhum conhecimento do processo Rota de Sucesso, que culminou na fraude da pejotização. Clama-se, então, por fim, para que seja revisto o voto e, no que possível, seja dado provimento à decisão de peso. Muito obrigado, bom dia. Eminente relatora. Eu ouvi atentamente as colocações do nobre advogado e vou fazer algumas considerações muito breves aqui. Esse processo é sempre um processo que chama atenção, é a questão de motorista de caminhão, mas o que eu tenho aqui é uma sentença extremamente exauriente em relação à análise de prova, de um juiz que está há muito tempo à frente da vara, é o titular da vara, com base nos elementos que ele trouxe, a análise de todo o processo, porque essa questão da Suzano e desse programa Rota de Sucesso tem batido aqui diversas vezes, e, examinando isso tudo, eu estou entendendo, assim como o juiz de primeira instância, que faltou algo assim, muito importante na relação de emprego, que é a questão da pessoalidade. Eu, data máxima vênia, não entendo a prova do reclamante tão forte assim. Testemunhas que ele trouxe, algumas são do período anterior ao trabalho dele através desse programa da Rota. Ele tinha sócios, ele trabalhava, eles movimentavam, não só ele, o caminhão. Eu estou transcrevi esses depoimentos no voto. Ao final, eu concluí, eu trouxe alguns excertos da própria decisão de primeiro grau que eu estou acolhendo, excelência. Eu estou entendendo que não há o que censurar na análise da prova feita em primeira instância, motivo pelo qual eu estou mantendo a decisão. Eu sou o segundo votante. Eu sempre entendi, meus votos todos são nesse sentido,
que a pessoa maior e capaz, que assume obrigações, que constitui empresa, essa situação de dizer, a empresa foi constituída uma empresa, ninguém constitui empresa para ninguém, a pessoa tem que assinar, tem que levar os documentos à junta comercial. Então, pessoas maiores e capazes são responsáveis pelos atos que praticam na vida civil. Então, nesse ponto, eu entendo que a Justiça do Trabalho nem tem competência para analisar a validade desses contratos sociais e acompanho, por essa razão, integralmente o voto da eminente relatora. Colho o voto da terceira votante, doutora Maristela. Senhor presidente, eu fico vencido na linha do que eu sustentei no julgamento anterior. Eu tinha colocado a anotação que eu estava em dúvida, mas eu voltei aos depoimentos e vi que a prova não está muito diferente. A do processo que eu julguei está uma prova mais concreta, mas então eu vou ficar vencida por conta disso. Foi não. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, vencida a terceira votante. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado. Próximo. Bom, agora o segredo de justiça. Agora, nós temos um processo em segredo de justiça e existe preferência, eu queria deixar para o final, mas como tem preferência, um advogado de fora, então eu pediria aos circunstantes, vai fazer o pregão, depois do pregão, os ilustres advogados que não participam, por favor, aguardar do lado de fora. Bom, na sala 2, doutor Antônio Carlos, no 7 da pauta, inscritos, doutor Leonardo Laporta Costa, pelo recorrente sindicato, doutora Alessandra Kerles de Bosque Xavier, pelos recorrentes reclamadas Globo Comunicação Participações e Globosat Programadora, e doutora Flávia Beatriz Dias, pelo recorrido América Futebol Clube. É o número quanto da pauta? É o 7 da pauta 2. Da pauta 2. Do doutor... É o